Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos no terceiro domingo do Advento. Hoje nós celebramos a alegria, uma alegria que nós experimentamos dentro do nosso coração pela proximidade do Senhor. O dia do Senhor está para chegar e cada dia, cada passo que nós damos, nos aproximamos deste dia. E por isso a liturgia também traz para nós a experiência dessa alegria, baseada no salmo de hoje, que é, na verdade, um responsório tirado do Evangelho segundo São Lucas, das palavras de Nossa Senhora no Magnificat. A minha alma se alegra no meu Deus. Essa foi a nossa resposta. E a partir dessa alegria, da sua expressão de alegria, do Senhor que está para chegar, também nós nos unimos à Virgem Santíssima. A partir do dia de hoje, dia 17 de dezembro, até o dia 24, vamos viver a segunda etapa do nosso tempo do Advento, que nos prepara de uma maneira mais próxima para celebrar o Natal do Senhor. Na nossa coroa do Advento, já 3 velas estão acesas. E isso significa que a partir do próximo domingo, logo já vem o Natal. E nesse ano, de um modo um pouco diferente dos outros. Porque pela manhã vamos celebrar o Advento, o 4º domingo do Advento. E à noite já celebraremos, por ser domingo, também nós celebraremos já no dia 24, à noite, o Natal do nosso Senhor. Um pouco diferente dos outros anos. Mas isso significa que já se aproxima para nós esse tempo feliz de celebrar o Natal, não somente como uma data que nós fazemos memória, uma memória intelectual ou racional, mas numa celebração, numa atualização. Por isso, não basta para nós que somos cristãos celebrar o Natal apenas com uma ceia bonita. É necessário que nós celebremos na ceia do Senhor, que se realiza sobre os altares das nossas igrejas. A Eucaristia é o verdadeiro banquete, o banquete do Cordeiro que se dá a nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é nesta mesma alegria que hoje nós estamos celebrando, na espera do Senhor que está para chegar para nós. Ele está para chegar no seu Natal, mas também em cada Eucaristia, em cada pessoa com quem eu me encontro, em cada realidade que eu me encontro, eu experimento o Senhor que está perto de mim. Como os profetas no Antigo Testamento, que esperavam também com uma ansiedade o cumprimento da palavra. Todos os profetas esperavam com tanto desejo de encontrar o Senhor, mas somente um dos profetas, o último deles, ao mesmo tempo que anunciava, também pôde ver o Senhor e apontar para ele dizendo: esse é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Frase que em cada celebração da Eucaristia nós ouvimos do sacerdote que apresenta o Senhor eucarístico, eucaristizado, e apresenta para a Assembleia e diz: eis o Cordeiro de Deus, o mesmo que nasceu para nós há 2000 anos atrás, que também entregou sua vida no alto da cruz e que atualiza esse mistério sobre o altar. É por isso que toda a nossa celebração da Eucaristia se dá em 2 etapas, sobre 2 mesas. A mesa da palavra que anuncia, porque é profecia. A mesa da palavra que anuncia, porque Deus é palavra, Jesus é a palavra, o Verbo de Deus que se fez homem. E também a mesa da Eucaristia. Essa mesma palavra que se faz homem, também se faz pão, se faz alimento para a nossa salvação. Uma curiosidade do Natal que já adianto para que nós possamos entender. Porque todos os mistérios da vida de Cristo estão interligados. Jesus vai para Belém, no ventre da Virgem Maria, porque tinha sido exigido um recenseamento e cada um ia se alistar na sua cidade natal. José e Nossa Senhora vai para Belém, que significa a casa do pão. É na casa do pão que o pão da vida nasce para nós e é colocado ali na manjedoura, no lugar onde os animais comiam.
É claro que é um adiantamento aqui da história, porque nós ainda estamos no tempo do advento, mas só para mostrar, para que nós possamos compreender. Nasceu para nós, aquele que nós esperamos é o pão da vida, que nasce na casa do pão, para ser o alimento celeste, o alimento que traz para nós a vida, Jesus na Eucaristia. O cumprimento de tudo aquilo que os profetas disseram, nós podemos ouvir hoje na primeira leitura tirada do profeta Isaías, algo muito interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou para dar a boa nova aos pobres, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exultai de alegria. Nós exultamos de alegria, meus queridos irmãos e irmãs, porque esta palavra se cumpre em Jesus Cristo. Nós podemos perceber em toda a sua vida que essas palavras se cumprem nele. E depois, na segunda leitura tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós ouvimos: não apagueis o Espírito. O mesmo Espírito que está sobre o Senhor Jesus também está sobre nós, porque nós também fomos ungidos pela graça do Espírito Santo no nosso batismo. No dia da nossa crisma também fomos ungidos pelo Senhor para ser anunciadores do Evangelho. Portanto, aquela mesma graça que está no Senhor também está em nós. Não extingamos o Espírito Santo, não apaguemos o Espírito Santo que habita o nosso coração, pelo contrário. Deixemos que a graça do Espírito Santo seja de fato como que uma luz em nossas vidas, para darmos o testemunho do Senhor, desta luz que irradia dentro do nosso coração. É o que nós ouvimos hoje no Evangelho. No domingo retrasado, primeiro domingo do Advento, nós dedicamos a nossa meditação da importância e da espera dos profetas em relação à vinda do Messias. Domingo passado falamos de João Batista, e hoje nós novamente falamos de João Batista na perspectiva da alegria, porque não somente anunciou o Cristo, mas viu o Senhor que ele anunciava. E hoje no Evangelho segundo São João, se fala de um testemunho que surgiu no meio do deserto. Surgiu um homem que veio para dar testemunho da luz, e ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. No domingo passado nós ouvimos bastante sobre isso, que João Batista antecipa Jesus em todas as coisas. No anúncio do anjo, no seu nascimento, também na pregação, no martírio. Em todas essas coisas João Batista vem antes, porque ele é como um antecessor, alguém que vem para preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele vem para aplanar os seus caminhos, para que Jesus tivesse então um terreno preparado, os corações dos homens, para que todos pudessem então acolher essa luz que ele testemunhava. E diante do relato bíblico do Evangelho, nós podemos perceber coisas importantíssimas para a nossa fé. Algumas pessoas, alguns dos fariseus e dos escribas mandaram até João Batista homens para lhe fazer perguntas. Quem és tu? A essa pergunta, uma resposta que deveria ser uma forma positiva de dizer: eu sou João Batista, eu sou aquele que faz tal coisa. João Batista, pelo contrário, não falou de si mesmo, mas falou do Cristo. E o Evangelho nos diz: ele afirmou e não negou. Embora a forma verbal, aqui a forma da frase está como uma negação: eu não sou o Messias. Uma coisa interessante para que nós possamos compreender: a palavra, a expressão eu sou, é a tradução do nome de Deus que foi revelado para Moisés no deserto. Lá no deserto de Madiã, quando Moisés viu a manifestação, aquela teofania da sarça ardente, e Moisés perguntava para Deus: quem és tu, Senhor?
para que quando me perguntarem quem me envia, eu possa dizer o seu nome. E Deus dizia para ele: eu sou. Em muitas traduções, aqui uma forma reduzida, resumida, mas em muitas traduções se diz: eu sou aquele que é. Portanto, todas as vezes que Jesus fala no Evangelho, eu sou o pão da vida, eu sou, tu és o Messias, e ele dizia: tu és a verdade, tu és o Filho de Deus, e ele dizia lá diante de Pilatos: eu sou. Essa palavra significa a sua divindade. Jesus assume a sua divindade. Portanto, quando perguntam para João Batista: és tu o Messias? Quem és tu? És tu o Messias? E ele diz: eu não sou o Messias. Ou seja, esta negação, na verdade, é uma afirmação. Quem és tu então? Se você não é o profeta Elias, se você não é um dos profetas, se você não é nenhum daqueles, se você não é o esperado, o Messias, quem és tu? E João Batista então afirma dizendo: eu sou uma voz que clama no deserto. A voz, meus queridos irmãos e irmãs, é apenas um instrumento da palavra. A palavra é importante. A palavra que é a salvação, é pela palavra que Deus nos salva, pela sua palavra que num determinado momento da história se fez homem. É Jesus Cristo, a palavra de Deus, que salva a humanidade. Portanto, João Batista não é a palavra, ele não veio para assumir ou para tomar o lugar da palavra, pelo contrário. Ele veio apenas para ser um instrumento, uma voz que clama no deserto, uma voz que anuncia, uma voz que diz: é Ele, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Como assim? Eles perguntavam para João Batista: se você não é o Messias, não é nenhum dos profetas, você não é aqueles que nós pensávamos que você fosse, então por que você batiza? E João Batista diz: eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Aquele que vem depois de mim, é ele que batiza no Espírito Santo e com fogo. Essa realidade, meus queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós, no dia do nosso batismo, fomos associados a Cristo, porque Ele batiza no Espírito Santo. O batismo nos associa a Deus pela graça do Espírito Santo. Existem muitos símbolos dentro do batizado, da realização do batismo, da celebração do batismo. Um deles é a vela que geralmente o padrinho acende no círio pascal e entrega para os pais da criança, dizendo: receba a luz de Cristo. Esta é a luz de Cristo. De uma forma simbólica, nós ali estamos dizendo: a vida, a alma, o coração e todo o ser, tudo aquilo que compõe a nossa vida, como diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses: espírito, alma e corpo é iluminado por Cristo. Nós estamos prestes a celebrar o Natal, já acendemos a terceira vela da coroa do Advento, já estamos próximos desta grande celebração. E o que mudou na nossa vida? Esta é a grande pergunta que nós precisamos ter a coragem de entrar na intimidade do nosso coração e responder. É claro que esse tempo favorece um arrependimento, mudança de vida, reconciliação com as pessoas, com a família. Seria tão melhor se todos os dias da nossa vida nós dedicássemos inteiramente, com a mesma intensidade que nós dedicamos no tempo do Natal, para que nós possamos também nos aproximar de Deus e dos nossos irmãos. Que o Natal não seja somente um dia para ser celebrado ali na reunião da família, mas muito mais do que isso, transforme o nosso coração, todo o nosso ser. Portanto, o que temos feito para que essa mudança seja verdadeira e concreta em nossa vida? Ainda dá tempo, temos uma semana ainda de preparação, a última vela ainda não está acesa, e quando ela se acender, que de fato traga para nós o significado de que a luz de Cristo está em mim, e como São João Batista, possamos dizer:
eu vim para dar testemunho da luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.